Doutor Lucas Villa, a Escola Superior da Magistratura, agradece pela sua simpática presença e deseja ao ilustre entrevistado e aos nossos telespectadores uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite de Vossa Excelência e do doutor desembargador Valério e contem conosco sempre que precisarem, é uma honra estar aqui colaborando. Eu queria lhe formular a primeira pergunta. Meu caro Lucas Villa, Carl Bildig sustenta que o objeto do processo penal é a pretensão punitiva. Essa posição é majoritária na doutrina, como todos nós sabemos. Pensamos, no entanto, tratar-se de um erro histórico por transportar categorias do processo civil para o processo penal, pondo o Ministério Público como se fosse credor de uma pena, como se tivesse direito a um bem da vida, como acontece no processo civil. O Estado realiza seu poder de punir não como parte, mas como juiz. Assim, não existe relação jurídica entre o Estado acusador e o imputado réu, simplesmente porque não existe uma exigência punitiva nas mãos daquele que acusa e que eventualmente pudesse ser efetivada fora do processo penal. Eis o erro de pensar o objeto do processo penal como pretensão punitiva. Aliás, como sustenta uma outra importante corrente. Essa corrente mostra que o objeto do processo penal seria a pretensão acusatória e não a pretensão punitiva. Qual a posição do ilustre amigo sobre tão interessante e complexo tema? Desembargador Edivaldo, essa discussão acerca da possibilidade de aplicação da teoria geral do processo ao processo penal, inclusive da utilidade das categorias da teoria geral do processo ao próprio processo penal, é uma discussão bastante interessante que tem gerado já bastante polêmica, inclusive aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um debate que se tornou muito famoso entre o professor Aury Lopes Meirelles e o professor Afrânio Jardim. Professor Aury Lopes Meirelles criticando e demonstrando 11 motivos pelos quais ele entende que a teoria geral do processo não se aplica ao processo penal porque é pensada a partir de categorias do processo civil, e o professor Afrânio Jardim rebatendo cada uma dessas críticas. E a questão da ideia de pretensão punitiva como sendo um fundamento da ação penal é uma das categorias que o próprio professor Aury Lopes Júnior critica, certamente também com base na professora Teresa Armentadeu, espanhola, que trata muito dessa questão também na sua obra. E o que eles sustentam é que melhor do que uma pretensão punitiva, porque na verdade não existiria uma pretensão de punir ou um direito de punir por parte do autor da ação penal, que é o Ministério Público, né? Existiria uma pretensão de acusar. Daí porque sustenta o professor Aury Lopes Júnior, com base na professora Teresa Armentadeu e em vários outros autores, que melhor seria falar em uma teoria geral da acusação e uma pretensão de acusação do que uma teoria geral do processo que tivesse como fundamento a pretensão punitiva do Estado. O professor Afrânio Jardim contesta essa propositura com o seguinte argumento. Ele diz, olha, os adeptos dessa corrente, inclusive o professor Aury Lopes Meirelles, esquecem que... Aury Lopes Júnior, desculpe. Esquecem que a ação penal não é só ação penal persecutória. Existem outras ações penais também no processo penal, né? Não só a ação persecutória. Por exemplo, a ação de revisão criminal, por exemplo, uma ação de habeas corpus, por exemplo, eventualmente um mandado de segurança manuseado em matéria criminal, né? Nessas situações de um habeas corpus, de uma ação de revisão criminal, por exemplo,
não há que se falar em pretensão acusatória, porque não haverá um direito de acusação sendo exercido ali. E nem por isso a gente está falando de algo que está fora do processo penal. Então, nesse sentido, o professor Afrânio Jardim sustenta que a ideia de uma teoria geral da acusação não bastaria para definir o que seria o processo penal. Muito embora o argumento dele me pareça fazer bastante sentido, né? Particularmente, eu acredito que quando a gente fala de ação penal no sentido de acusação, não existiria realmente, de fato, uma pretensão punitiva como fundamento da ação penal. Nesse sentido, eu estaria com a escola do professor Aury Lopes Júnior, que entende que é melhor falar em pretensão de acusação por parte do Ministério Público do que uma pretensão punitiva. A pretensão punitiva não existe por parte do Ministério Público e quem vai executar a pena ou não, ou determinar a execução da pena ou não, não é o acusador, é o judiciário, é o Estado juiz. E o Estado juiz não tem pretensão, né? O Estado juiz é neutro, recebe a pretensão jurídica e toma uma decisão a partir dela. Doutor Lucas, os alvos mais comuns debatidos nos encontros nacionais de operadores do direito têm sido o abuso de autoridade, a falta de estrutura do Poder Judiciário, a defesa de prerrogativa da advocacia e a política de metas do CNJ por medir a eficiência e a qualidade de atuação do juiz simplesmente por números. O senhor vê dificuldade de acesso ao judiciário por parte dos advogados? Desembargador, muito obrigado por essa pergunta e por esse questionamento. Eu sempre digo, desembargador, que o grau de desenvolvimento de uma democracia, de um Estado democrático de direito, se mede pelo grau de respeito às prerrogativas dos advogados daquela nação. Quanto mais madura é a democracia de uma nação, mais liberdade tem o advogado para trabalhar e para acessar o judiciário e para atuar de forma independente e autônoma. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, as prerrogativas do advogado não são prerrogativas do advogado, elas são prerrogativas que pertencem à sociedade. Verdade. O advogado é somente o porta-voz do direito do cidadão, né? O próprio nome já diz lá, advocatus, lá no latim, aquele que é chamado para falar em nome de alguém, daquelas pessoas que não têm voz diante do sistema de justiça, e o advogado vai lá falar em nome dessas pessoas, buscando uma pretensão jurídica em favor dessas pessoas. Daí ser tão importante o respeito, não só pelo Poder Judiciário, mas por todos os agentes envolvidos no sistema de justiça, as prerrogativas da advocacia. Eu não gosto nem de usar a expressão prerrogativas dos advogados. A prerrogativa é da advocacia que representa a sociedade. O respeito a essas prerrogativas amadurece o Estado de Direito e permite que a gente viva, de fato, numa democracia. É por isso que eu vejo com muitos bons olhos quaisquer que sejam as iniciativas que pretendam evitar o abuso de autoridade, que não é regra, a gente sabe que a maioria dos juízes trata bem os advogados, recebe bem os advogados, recebe com atenção os advogados, respeita as prerrogativas dos advogados. É por isso que eu não consigo entender, desembargadores, quando algum magistrado se manifesta contrariamente a propostas como a lei do abuso de autoridade ou a lei de criminalização das prerrogativas da advocacia, porque o magistrado que trata bem, que recebe bem a parte, que recebe bem o advogado, que não abusa do seu poder e da sua autoridade, não tem motivo nenhum para ser contra esse tipo de iniciativa, né? E a grande maioria dos magistrados trabalham de forma equânime com a advocacia, entendendo, como diz a Constituição Federal, que o advogado é indispensável para a administração da justiça e que, por isso, todos os envolvidos na relação jurídica devem se tratar baseados no princípio da urbanidade. Agora, quanto à questão, desembargador Valério, que Vossa Excelência mencionou, dos números, do controle do CNJ relativamente às metas, eu acho que é importante um controle da produtividade do judiciário, sem sombra de dúvidas. Agora, minha dúvida é se esses critérios meramente numéricos são suficientes para auferir a produtividade e a qualidade da produção dos magistrados, porque me parece que só quantidade não resolve o problema, né? Tem até gente que brinca aí no senso comum, falando do despacho ao, só para fazer número, né? Ao Ministério Público, à parte para se manifestar, é só para fazer número, para dizer que está despachando, e isso aumenta a produtividade profundamente, mas a qualidade da prestação jurisdicional é pequena. Então, eu sinceramente, acho que o melhor juiz é aquele que julga e julga bem, mas, em todo caso, o julgador precisa julgar. Ele precisa julgar, ainda que a decisão do julgador desagrade, porque uma decisão sempre desagrada uma das partes, né? Mas a parte que se sente desconfortável
confortável com a decisão, tem o direito de recorrer. O ruim é quando a prestação jurisdicional não se dá. E aí você não tem como se mover, porque fica a pretensão jurídica ou a pretensão acusatória, no caso do processo penal, fica ali em suspenso numa situação em que nada pode se locomover. Né? Nesse sentido, eu acredito que é importante, sim, uma luta para que o judiciário dê mais vazão às demandas que lá estão, e isso passa muito por uma melhora da estrutura, investimento no Poder Judiciário para que a estrutura possa melhorar, para que as equipes possam aumentar, para que isso possa funcionar, mas também é preciso pensar formas de analisar essa produtividade qualitativamente, não apenas quantitativamente. Doutor Lucas Vilas, partindo da premissa de que o Ministério Público deduz uma pretensão acusatória, sendo esse o objeto do processo penal, qual a posição do ilustre entrevistado sobre o disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal, que possibilita ao juiz criminal condenar um acusado, mesmo que o Ministério Público postule a sua absolvição? Não seria um ranço do sistema inquisitorial? Sem dúvida. Esse dispositivo foi ou não recepcionado pela Carta Cidadã do Ulisses Guimarães? Desembargador, sem dúvida, esse e vários outros dispositivos do nosso Código de Processo Penal demonstram um profundo ranço que nós temos ainda com o sistema inquisitorial, né? A gente costuma dizer que nós migramos de um sistema inquisitorial para um sistema acusatório, em que há uma nítida separação entre o órgão que acusa, o órgão que investiga e produz a prova e o juiz, né? E o julgador seria uma figura neutra, e a ele cabe apreciar a prova produzida ou as provas produzidas em juízo. E na ausência de provas, em tese, num sistema acusatório verdadeiro, na ausência de provas deve vigorar o princípio do indúbio pro réu, né? Então, se não há provas suficientes para que o magistrado se convença da culpabilidade do acusado, o que ele deve fazer, num verdadeiro sistema acusatório, é absolver, por ausência de provas, né? A partir do momento em que nosso Código de Processo Penal permite, por exemplo, que o próprio magistrado determine produção de provas, quando ele não está convencido, né? Ele pode pedir a produção de provas, ou ele pode, mesmo diante das provas produzidas, o Ministério Público, que é o acusador, pedindo a absolvição, como Vossa Excelência bem salientou na pergunta. O juiz não pode condenar. O juiz não deveria poder condenar, né? Se o próprio órgão acusador pede a absolvição, por que o magistrado, que em tese é neutro, vai sustentar a necessidade de condenação, se o próprio órgão acusador, a quem cabe num sistema que não seja inquisitorial, promover a acusação, pede a absolvição. Então, muito embora o sistema acusatório e a lógica do sistema acusatório recomende que isso não seja possível, é um dispositivo previsto no nosso Código de Processo Penal que, em meu entender, é sim inconstitucional, como vários outros dispositivos. Por exemplo, vou citar mais alguns. O artigo 581 do Código de Processo Penal, que trata do recurso sentido estrito. A gente tem lá um rol taxativo de hipóteses em que é cabível o recurso sentido estrito. Esse rol taxativo traz uma série de possibilidades de interposição do recurso sentido estrito que só são possíveis de ser manuseadas pela acusação, jamais pela defesa. Por exemplo, da decisão que não recebe a denúncia, cabe recurso sentido estrito para a acusação. Da decisão que recebe a denúncia, não cabe para a defesa. Da decisão que julga procedentes as exceções, que são mecanismos de defesa, né? Também cabe recurso sentido estrito para o Ministério Público, não cabe para a defesa. Então, nós temos uma série de dispositivos no nosso Código Penal que ferem a paridade de armas e que permitem uma situação que desfavorece a defesa e que, por consequência, privilegia um modelo inquisitório em detrimento do sistema acusatório. Temos agora, doutor Lucas Vilas, um ligeiro intervalo. Depois dele, reiniciaremos a nossa entrevista com a segunda pergunta do colega e amigo Valério Chaves. No meu questionamento anterior, como eu dizia, eu me referia à questão da defesa das prerrogativas da advocacia, da falta de estrutura do Poder Judiciário e da política do CNJ com relação a medir a qualidade e a eficiência do trabalho do juiz. Mas outro tema de relevo nas conferências
tem sido a defesa dos direitos fundamentais. Eu lhe perguntaria, na sua avaliação, posso dizer que estamos diante do desafio de equalizar o combate à criminalidade organizada com a garantia desses direitos e a liberdade de imprensa? Sem sombra de dúvidas, desembargador Valério, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, mormente no que tange ao direito penal, ao processo penal e à prestação da justiça criminal no país, que é um momento de profunda relativização e enfraquecimento dos direitos e garantias fundamentais. Infelizmente, a gente vivencia, em nome do discurso de combate à criminalidade, de combate à corrupção, de combate a uma série de mazelas que, de fato, fragilizam o nosso país e que precisam ser combatidas, mas em detrimento desse discurso, nós vemos a pretensão ou um movimento constante de redução de incidência dos direitos fundamentais e, de certo modo, até de uma demonização dos direitos humanos, né? Aquela velha história de que direitos humanos só servem para proteger bandido e etc., quando a gente sabe que, no fim das contas, o que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais não são outra coisa que não os direitos humanos no momento em que eles são reconhecidos por determinado ordenamento jurídico e positivados nesse ordenamento, no nosso caso, na Constituição Federal, né? Então, sempre que a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são aquilo que de mais precioso o cidadão possui. É a garantia que ele possui de que o Estado não irá vilipendiar a sua esfera mais íntima, a sua esfera mais particular dos seus bens da vida. Então, nesse sentido, me parece que os discursos, e aí isso vem, de certo modo, acompanhado por um certo populismo penal, um discurso midiático de inflamação da população contra os direitos fundamentais, acompanhado de medidas, seja na esfera executiva, seja na esfera até judicial, de redução desses direitos fundamentais. Cito agora 2 breves exemplos aqui. Na esfera judicial, por exemplo, a decisão recente, falava sobre isso com o desembargador Edivaldo Moura agora há pouco, a decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, determinando a possibilidade de execução provisória da pena, a execução da pena em 2º grau, que é, sem sombra de dúvidas, uma interpretação restritiva de uma norma constitucional que versa sobre o direito fundamental, que é a presunção de inocência, né? Da mesma forma, agora pensando em termos de executivo, a recente intervenção federal no Rio de Janeiro, inclusive com essa suscitada possibilidade de expedição de mandados de busca e apreensão coletivos, que também viola direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio, né? O direito também da presunção de inocência. Então, tudo isso me parece que vai de encontro à lógica de proteção máxima e ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Isso é algo preocupante, é algo que precisa ser combatido no dia a dia, não só combatido na prática jurídica e na prática judicial, mas também combatido através do discurso. É preciso que exista um discurso, ainda que hoje contra-majoritário, que deixe claro que ainda é importante e que agora, talvez mais do que nunca, é importante proteger e defender os direitos humanos e os direitos fundamentais. Meu digno advogado e professor, de acordo com o Jacinto Nelson, um dos maiores processualistas penais do Brasil, o núcleo fundante do sistema processual é a gestão da prova. Assim, se a gestão da prova estiver nas mãos do juiz criminal, parece-me que estamos diante de um sistema inquisitorial. Qual a posição do ilustre advogado sobre o artigo 156 do Código de Processo Penal em vigor, que prevê a faculdade de o juiz determinar de ofício a produção de provas? O juiz que determina a realização de prova não estaria comprometendo a sua imparcialidade, virtude suprema do julgador? E esse artigo não teria vício de flagrante inconstitucionalidade exatamente por isso? Mais um dispositivo, desembargador, do nosso Código de Processo Penal que foge à lógica do sistema acusatório, que é a lógica do juiz neutro, o juiz inerte, que não pode produzir provas e nem gerir a produção das provas, permitindo ao juiz que saia do seu papel de Estado julgador
para a produção de provas, algo que é típico do sistema inquisitorial, né? Então, me parece, sem sombra de dúvidas, que é um dispositivo que fere a lógica do sistema acusatório e, consequentemente, padeceria de inconstitucionalidade. Isso por um motivo muito simples, a gente discutiu isso agora há pouco, né? Na ausência de provas, sobra ao juiz, que não pode produzi-las pela lógica do sistema acusatório, a única alternativa de absolver. Não adianta, algumas pessoas usam o argumento de dizer, não, mas o juiz, quando está em dúvida e determina a produção de uma prova, pode estar gerando uma prova de inocência do acusado. Mas ninguém tem que provar inocência. O ônus da prova é da acusação. A culpabilidade é que precisa ser provada e não a inocência. A ausência de provas, por si só, já absolve. O juiz já tem em mãos ele já tem em mãos a solução para absolver, ele já tem em mãos. Na dúvida absolve. Quando ele determina a produção de provas, essa produção de provas das duas, uma, ou mantém a situação que já está, que é a possibilidade de absolvição, porque na ausência de provas se absolve, ou produzirá provas de condenação. De maneira alguma isso beneficia o acusado. É uma lógica que sempre vai beneficiar a acusação, jamais ao acusado. Doutor Lucas, o senhor atualmente é vice-presidente de uma entidade que representa a classe dos advogados aqui no estado do Piauí. Nessa condição, eu lhe perguntaria que papel podem ter os advogados no processo de consideração que exorta a sociedade brasileira a participar de uma corrente de conscientização do dever cívico do voto e suas consequências para a nação brasileira. Excelente pergunta, desembargador Valério Mormente, num ano eleitoral como é o que estamos agora. Aliás, um ano eleitoral não só em termos de eleições nacionais e estaduais, mas também um ano eleitoral na própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ano eleitoral para toda a classe. E, nesse momento, mais importante do que nunca, o papel dos advogados como formadores de opinião, como instrumentos da realização da democracia e do Estado de Direito, no sentido de conscientizar a toda a população e as pessoas com quem eles dialogam e, inclusive, internalizar isso dentro da sua atuação profissional, a necessidade de que se pense no voto como um instrumento de cidadania. O voto é uma arma que o cidadão possui para conseguir tornar viáveis as suas opiniões e as suas impressões sobre o que deve ser o Estado e a gestão do Estado em que ele vive. E é nesse sentido que os advogados, como multiplicadores da cidadania e como vértices e como vetores da cidadania, têm essa função, sem sombra de dúvida, de divulgar e de expandir a conscientização da necessidade de se manter um voto livre, um voto consciente, um voto muito bem pensado e de levar essa ideia também para o seu exercício profissional. Meu caro amigo Lucas Vila, a figura do assistente de acusação teria sido recepcionada pela Carta Coragem do Ulisses Guimarães, tendo em vista a conformação constitucional do Ministério Público do processo penal? Não estaríamos realmente criando uma sobreposição da acusação e uma violação do princípio da paridade de armas, já que não existe a figura do assistente de defesa? Desembargador, mais uma vez, um dispositivo do Código de Processo Penal que macula o princípio da paridade de armas, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, causa um desequilíbrio profissional, um desequilíbrio processual, a existência de uma acusação e de uma figura do assistente de acusação, enquanto na defesa se encontra sozinha. Agora, essa questão, desembargador, me leva a um problema que me parece ainda maior e mais fundamental do nosso modelo de processo penal. Infelizmente, desembargador, nosso processo penal e nosso sistema penal como um todo só se pergunta sobre o que fazer com o infrator. Mas o processo penal esquece a vítima, completamente. Na verdade, acontece um fenômeno que os criminólogos críticos costumam chamar de confisco do conflito da vítima ou expropriação do conflito da vítima, né? Na verdade, a vítima sofre aquela situação problemática e traumática na sua vida e a partir do momento que ela relata a ocorrência daquela situação ao Estado, né? Geralmente às agências executivas, à polícia, né? A partir daquele momento o Estado toma conta do conflito dela.
E aí o que é que o Estado diz para a vítima? A partir de agora, sou eu que vou investigar, sou eu que vou acusar, sou eu que vou condenar, sou eu que vou executar a pena e você, vítima, agora se transformou numa simples testemunha do seu próprio conflito. Se eu precisar de você, eu lhe chamo aqui para você ser ouvida. Mas ninguém vai pensar no que é que se vai fazer para reparar seu dano, para diminuir seu prejuízo ou seu trauma. Ninguém vai pensar no que fazer por você. Seria esse, mas de uma forma muito torta, desembargador. Porque, no fim das contas, a única coisa que se pode buscar, aliás, isso é até um conceito também do professor Auri Lopes Júnior, o processo penal é uma via crucis da condenação, da pena, né? É um caminho que leva à pena, como se o processo penal fosse um ritual de sacrifício, né? Que ao final culmina com o sacrifício daquele acusado. E me parece que, no fim das contas, a pena, como imposta no nosso sistema, em nada repara o dano da vítima. O que é que a vítima ganha com o enjaulamento daquela pessoa que lhe fez mal, né? É por isso, desembargador, que eu acredito muito em duas coisas. Acredito muito no sistema da justiça restaurativa, que pretende devolver à vítima o protagonismo, reinserir a vítima e a comunidade que foi atingida no diálogo para a solução do conflito, fora da lógica do castigo, fora da lógica da pena aflitiva, né? Como acredito também muito no princípio da oportunidade em matéria de processo penal. Me parece que a gente vai na contramão do mundo civilizado quando a gente insiste que nosso processo penal seja guiado sempre pelo princípio da necessidade. Aliás, desembargador, as perguntas que Vossa Excelência me fez hoje me fizeram lembrar muito de um artigo que eu escrevi para uma disciplina no doutorado, em parceria com a delegada Eugênia Villa. Nós fomos provocados justamente a escrever sobre essa compatibilidade entre as categorias do processo penal e a teoria geral do processo, nos perguntando se a teoria geral do processo era útil ao processo penal, já que as categorias não se amoldavam. E lá nesse artigo a gente fez uma reflexão. Será que não seria interessante inverter a pergunta? Porque essa discussão sempre se pauta nessa pergunta. É útil uma teoria geral do processo que não se amolda ao processo penal? E a minha proposta é que a gente inverta a pergunta. É útil um processo penal que não se amolda às categorias da teoria geral do processo? Porque se nós abandonássemos a ideia de princípio da necessidade, em que o Ministério Público é obrigado a denunciar sempre, que ele não tem a possibilidade de escolher as situações em que vai denunciar ou não, em que a figura da ação penal privada é tão rara e se tem pouca possibilidade de autonomia da vítima se representando nos modelos de ação penal, se a gente abandonasse o princípio da necessidade para um princípio da oportunidade e devolvesse, inclusive, à vítima o protagonismo, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, em que a regra da ação penal é a ação penal privada e a vítima só utiliza dela se assim o desejar, se não desejar, não utilizará, né? Quando a gente faz isso, várias categorias da teoria geral do processo que hoje não fazem nenhum sentido para o processo penal passariam a fazer sentido. Por exemplo, a ideia de partes, por exemplo, a ideia de lide, por exemplo, a ideia de pretensão, tudo isso viria a fazer sentido, categorias que são da teoria geral do processo e que realmente hoje não fazem nenhum sentido para o processo penal. Mas, acolhendo o princípio da oportunidade, elas passariam a fazer sentido para o processo penal. Eu perguntei ao senhor que soluções o senhor aponta para mitigar os problemas enfrentados pelos jovens advogados que brigam por ingressar e se manter no mercado de trabalho. Desembargador Valério, a advocacia em início de carreira é dura, árdua, muito difícil. Isso é algo que eu sempre digo, eu gosto muito de receber os formandos em direito que vão visitar a ordem ou aqueles que vão receber a carteira no ingresso da ordem. Hoje mesmo a gente vai ter lá uma cerimônia para receber 60 novos advogados aqui no estado do Piauí. E eu sempre me preocupei muito com esse ingresso do advogado no mercado de trabalho. Me parece que a gente tem hoje um mercado um pouco difícil de ser penetrado, porque ao jovem advogado no início de carreira, ou aparecem as pequenas, em regra é isso, né? Causas pequenas, daquelas pessoas próximas a si, mas ele ainda não tem condição de batalhar com os grandes escritórios, ou resta a ele a possibilidade de trabalhar em um grande escritório já estabelecido, em que ele vai ganhar uma experiência, vai começar a se tornar conhecido no mercado, mas que também, em regra, ele vai ganhar pouco e trabalhar muito, né? A verdade da advocacia em início de carreira é essa. E é por isso que tantos jovens advogados desistem do exercício da advocacia e sonham com os concursos públicos, e estão aí estudando pelo concurso público. Mas a verdade, desembargador Valério, é que
se o advogado for persistente, essa é uma característica que é preciso ter para que você consiga encontrar o seu lugar dentro da advocacia. É preciso que haja persistência, porque se você desiste rápido, outro chega e ocupa o seu lugar. É preciso que haja coragem. O velho Sobral Pinto já dizia que a advocacia não é uma profissão para os fracos, nem para os covardes. É uma profissão para quem tem coragem. Mas é preciso também, e acima de tudo, preparo técnico e ética. Se você tem o preparo técnico suficiente, se você tem ética para agir dentro dos limites da moralidade e se você tem a persistência e a coragem necessárias, você vai conseguir ter o seu momento na advocacia. Agora, para tornar esse início da advocacia menos traumático, a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem tomado uma série de medidas para tentar auxiliar os jovens advogados. Nós temos, por exemplo, na OAB do Piauí, o Conselho Jovem. O Conselho Jovem é um órgão colegiado que é um espelho do Conselho Seccional da Ordem, voltado só para políticas para a jovem advocacia e preenchido por jovens líderes, jovens lideranças da advocacia, que são todos advogados com menos de 5 anos de inscrição, que estão ali para pensar em proposituras de políticas da classe em favor da advocacia jovem. Temos a Comissão do Jovem Advogado, que inclusive eu já presidi no início da minha carreira, que luta por bastante benefícios para a advocacia. Nós temos o Núcleo de Apoio à Advocacia, inclusive com escritórios modelo, em que os advogados que não têm ainda condição de montar seu escritório podem receber seus clientes lá no Núcleo de Apoio à Advocacia ou no OAB Office, que a gente inaugurou também recentemente, com salas de reunião, com computadores para os advogados poderem trabalhar enquanto eles não têm condição de ter os seus escritórios. Os advogados têm o benefício de ter um desconto bem considerável enquanto são jovens advogados na anuidade da OAB. Nós temos uma série de cursos, como por exemplo o curso de iniciação à advocacia promovido pela Escola Superior de Advocacia, que tenta facilitar a compreensão do que é a prática advocatícia daquele advogado em início de carreira, porque a verdade é que, infelizmente, o nosso ensino jurídico não forma advogados, né? Nós formamos bacharéis que, em regra, não estão necessariamente prontos para a advocacia, porque a prática é muito diferente, há um abismo bem considerável entre a prática e a teoria. E para o advogado não ficar... o advogado de início de carreira não ficar perdido, é importante que ele esteja se aperfeiçoando, é importante que ele faça os cursos de aperfeiçoamento, o curso de iniciação à advocacia, para compreender o que é a realidade da advocacia. Então, minha ideia é essa: se o advogado encosta na OAB com todos os benefícios e as possibilidades que a OAB tenta lhe dar para lhe ajudar, e se ele tem preparo técnico, se ele tem ética e se ele tem persistência e coragem, sem sombra de dúvida, o momento dele na advocacia chegará. Com certeza. Doutor Lucas Vilas, o nosso tempo se expirou. Se expirou, por isso, em nome da Escola Superior da Magistratura, no meu nome, no nome do desembargador Valério Chaves, eu quero agradecer ao ilustre entrevistado pelas irrepreensíveis lições de saber jurídico que aqui nos transmitiu e que com certeza serão acolhidas, né, por todos nós, inclusive pelos nossos telespectadores. A sua palestra foi substanciosa e eu agora devolvo a palavra ao ilustre amigo para as considerações finais. Eu só tenho a agradecer, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Valério Chaves, ao tão simpático convite e a acolhida tão calorosa que recebi aqui por parte da Escola da Magistratura, e dizer que para mim foi uma grande honra colaborar, que estou sempre à disposição para debatermos os temas de interesse do cenário jurídico e da população em geral. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Não faltará oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.